E aí, pessoal, vamos pra cima. Esportes Cachoeirinha Podcast, mais um episódio. Hoje a gente tem a alegria de estar aqui falando de um projeto muito importante para nossa cidade. Eu conheci, confesso, há pouco tempo, mas é uma coisa que me tocou bastante e eu gostaria de compartilhar com vocês também. Que ele inicia através do esporte, que é uma das nossas âncoras aqui, né, do podcast. Então eu queria apresentar para vocês agora o pessoal que vai estar conosco hoje. Já vai estar abrindo aí, vocês podem se apresentando também pro pessoal. E obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho do projeto, falar um pouquinho do esporte e o que ele tem feito na vida de vocês. Vagão, primeiramente quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho, né, dessas transformações de vidas que ocorrem aqui na periferia de Cachoeirinha. Eu acho que é importante trazer o testemunho para a galera, para motivar outros a saírem de situações difíceis e que é possível para todo mundo. Meu nome é Ezequiel, sou cofundador do projeto e professor do projeto Nascidos para Vencer, né, onde a gente atende hoje em torno de 80 crianças. Estou aqui com a minha esposa Andréia e o nosso agora atleta Joab, né? Estamos aí para falar um pouquinho do projeto. Legal. Gente, como eu falei, eu conheci há pouco tempo o projeto e é encantador. Algumas nuances ali que eu vi, que eu percebi. E claro, tem vontade de conhecer mais ainda, por isso que a gente está tendo essa conversa também. Onde é que... Como começa o Nascidos para Vencer? Onde a ideia, ou enfim, sempre partiu do jiu-jitsu, que é o esporte, acho, principal hoje, ou antes era diferente, depois foi pro Gil, ou é do Gil para ali, ou você começou o projeto e depois viu a necessidade de implementar o jiu-jitsu junto? Como foi que aconteceu? Vagão, na verdade, não tinha nada a ver com jiu-jitsu, né? Como eu sou treinador de cães, treinador canino, nós tínhamos uma hotelaria para cães na época, isso há 9 anos atrás. E aí eu passando com os cães pela periferia, assim, saía para caminhar com os cães, 8 cães saía para caminhar dos clientes, né? Sim. E aí eu chegava nas praças e eu via a gurizada usando entorpecente, né? Eu via a gurizada na promiscuidade. E aquilo começou a me chamar muito a atenção. Porque eu tive problemas na minha adolescência, né? Com droga, com tráfico, enfim. Graças a Deus eu consegui sair dessa. E aí eu vi ali aquela situação e eu pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Não aguento mais ver a situação do jeito que tá. As crianças tão novas, elas não têm muito tempo pela frente desse jeito. E aí os próprios cães que eu tava, chamava a atenção deles. Sim, é legal. E aí eles ficavam olhando ali, fazendo algumas coisas, e a galera começou a chegar perto, e eu comecei, quando vê tinha 1, 2, 3, 4 crianças, aí comecei a dar os cães para eles, mostrar como fazia, né? E aí isso começou um dia, depois mais 2 dias na semana, depois 3, quando eu tava indo todos os dias pra praça. E aí só que eu percebi que aquilo ali, só aquela atividade não era suficiente. Que a galera precisava gastar energia, eles precisavam colocar para fora até como uma troca, uma moeda de troca. Tu não usa isso aí, essa porcaria. Sim. E já tava rolando assim das crianças irem no mesmo horário que tu, justamente para participar dessa questão dos cachorros. E para ver como as coisas são, né? Na época a gente tinha hotelaria e ao mesmo tempo tinha a questão do que começou o projeto ali de forma natural, assim, não foi estamos montando um projeto, não. Eu ia ali na praça, coincidia, tava as crianças ali, só que foi engraçado, nada é por um acaso, né? A gente começou a ter alguns problemas na hotelaria. Sim. E a hotelaria quebrou. E ao mesmo tempo começou a aumentar a demanda de crianças. E aconteceu uma migração natural, sabe? A hotelaria fechou, eu continuei com alguns clientes, o projeto começou a aumentar, né? E foi indo gradativo até que virou. Então, na verdade, o projeto te encontrou. Isso. Era um propósito. Era um propósito que daí dentro disso eu comecei a ver, não, agora vamos formalizar isso, vamos criar alguma coisa, né? E aí foi onde eu percebi que tinha necessidade de mais atividades e como eu comecei a praticar jiu-jitsu em 2005, né? O jiu-jitsu chegou na minha vida através do Dino do meu filho, na época éramos amigos jovens, né? Sim. E eu era do karatê e ele disse, cara, vamos fazer uma aula de jiu. Aí fui, não gostei muito, achei, esse negócio de ficar se agarrando aí não é pra mim. Não, o karatê é um pouco mais... Karatê é mais longe, cada um. Só que, olha que engraçado, né? Justamente essa situação do jiu-jitsu começou a fazer eu encarar uma situação que eu tinha vivido na minha infância. Aos 7 anos de idade eu sofri abuso sexual e eu tinha muitas dificuldades na minha vida por conta disso.
Aí depois, dentro do meu relacionamento, do meu casamento, minha esposa me ajudou a vencer essa barreira, né? Eu consegui enfrentar isso. Hoje eu entendo por que eu passei por isso. 80% das crianças que passam pelo projeto, elas têm essa dificuldade, passam por isso. Tanto criança quanto adultos. É mais comum do que a gente imagina. Então, a gente consegue trabalhar e reverter. Então, para nós é gratificante saber que, pô, eu levei 20 anos para me livrar dessa situação, sabe? Aí tu vê moleque, às vezes, com 2 semanas, se livrando desse peso, sabendo que a culpa não foi dele, sabe? E conseguindo tocar a sua vida para frente. Eu falo sempre para eles, se eu tivesse resolvido isso lá atrás, né, eu com certeza teria ido muito mais longe na questão do esporte. Mas esse bloqueio dessa situação que ocorreu comigo me travava. Aí o cérebro bloqueou, eu não lembrava, eu não entendia porque eu não conseguia ter contato com homens, porque que eu era agressivo, sabe? E com o tempo eu consegui compreender isso e, graças a Deus, hoje é bem tranquilo. E o projeto, ele é totalmente, ele não tem nenhuma ajuda de governo, prefeitura, essas coisas, nada, né? Pelo Não. que eu percebi ali, pelo que tu falou, ele é totalmente tocado por vocês, né? Isso. Iniciativa de vocês, iniciativa privada, enfim, parceiros. Até aproveitando, vou falar dos nossos parceiros que estão conosco aqui no podcast. Parceria nova, né? A gente tem apoiadores novos já. Vamos falar do pessoal da Altec, né? Que já estava conosco. A Sonido também, né? Que está conosco também, que é a produtora que a gente faz o podcast. Ali, o Shogun Team, que é a aula de Karatê, do Karatê, né? Karatê, Ezequiel sabe aí. Que é Goju Ryu. Cuidando com Amor, que é a empresa, né, parceira também que cuida dos nossos idosos. E o nosso novo apoiador, que é a Vitória Hosting Ateliê, que são doces personalizados também, lindos. Então, a gente vai estar colocando, enfim, o arroba de todos eles na bio, aqui do episódio, também no YouTube. Importante, você queira fazer parte também, entre em contato conosco, faça parte desse projeto e também venha difundir mais ainda o esporte na cidade. Ezequiel, então, voltando, mas que nem você comentou a respeito da sua adolescência e tal, teve essa questão também com problemas com drogas, enfim, e aí o esporte já te ajudou a te tirar disso? Foi aí nessa época que você começou a praticar esporte ou foi depois? Foi nessa época, quando ocorreu, eu estava na capoeira, né, gostava de futebol também, jogava na escolinha do Sesc lá. Sim. Só que faltou apoio familiar, né? Faltou aquele incentivo, não fui criado com o meu pai. E aí ficou muito difícil na época. Sim. E a droga sendo oferecida, eu achei o refúgio na droga. E aí foi onde eu me afundei por um bom tempo na droga, no tráfico. Perdi muitos amigos, né? Aconteceu muitas situações na minha vida que eu, sinceramente, hoje eu olho e vejo assim, cara, é um milagre eu estar vivo. É um milagre estar vivo. Mas eu entendo por quê. Tinha um propósito. Passaria tudo de novo para ver a vida de moleques que hoje estão resgatadas por conta de situações, não só da minha, mas de outras pessoas, dos próprios jovens que se recuperaram no projeto e que hoje estão sendo espelho para outros jovens e que estão levando a história para eles fora do Rio Grande do Sul. Já estão Brasil afora. Então isso é fantástico. Isso é maravilhoso, a gente sabe, né? Que isso, na verdade, como você falou, é a missão, é o propósito, isso é o principal. E o Gil? Quando você... vamos voltando à linha do tempo lá. Aí você teve a questão da hotelaria, e aí você percebeu que precisava de uma atividade para eles. E aí entra o Gil. Isso. Vagão, essa é uma questão, assim, eu vejo que essa gurizada, eles quebraram um pouco alguns paradigmas, né? Porque o jiu-jitsu, na minha época, eu lembro que era um esporte muito caro, né? Hoje já está mais em conta, é mais popular, mas antigamente era muito caro. Era um esporte de elite, então era bem complicado fazer. E eu lembro quando nós começamos, nós não tínhamos um tatame, nós não tínhamos um espaço. A gente tinha a Praça da Cuia, que é ali na Marechal Rondon, sim, com areião. E era ali que a gente fazia. E aconteceu ali uma situação, né? E eu sempre fui assim muito sonhador, né? Eu acho que toda criança a gente precisa estimular essa coisa de sonhar, de imaginar do que vai ser, como vai ser. E aí a gente com a molecada ali, fazendo um treininho no areião mesmo. Na raça? Na raça ali, aí fizemos umas brincadeiras e aí fiz tipo um campeonato com eles. E aí coloquei um pódio imaginário, era um muro, botei eles o primeiro lugar em cima do muro, o segundo lugar logo abaixo do muro e terceiro lugar ajoelhado ali.
para fazer, e coloquei uma medalha neles fictícia, né? Ah, tá, medalha aqui. Daí perguntei para eles, essa medalha aí é do quê? Daí, essa aqui é a medalha de campeão brasileiro, sou campeão brasileiro. É isso aí, isso vai se tornar realidade. 2 anos depois, 6 desses que estavam no início do projeto, que se juntaram a outros 28 atletas que chegaram no projeto fazia 6 meses, foram para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em 2019, em abril de 2019, e sagraram-se campeões brasileiros. Nossa. Foram vice-campeões brasileiros por equipe, algo inédito. E eu tinha dito para eles antes de ir, se vocês forem campeões brasileiros, vocês vão dar de carro de bombeiros em Cachoeirinha. E vocês, o principal, essa medalha que vocês traziam, vão arrastar uma multidão lá da Canarinho, da Chico Mendes, da Jobim, que vai vir aqui e vai querer também treinar e mudar de vida por conta de vocês. Dito e feito, cara. Isso aí aconteceu. Falei, muitos desses 6 que estavam lá eram crianças completamente desacreditadas, com vários traumas, e que se sagraram campeões brasileiros. E hoje têm a vida, conseguiram perceber que é possível mudar. Sim, é possível fazer diferente. Horizonte, totalmente. Tu sabe que essa questão, né, do jiu-jitsu ser um esporte caro na época, tinha muito aquela coisa assim, é playboy. Né? Existe muito preconceito da galera da periferia com quem é de fora. De fora com quem é da periferia existe também. Mas eu percebi trabalhando com a gurizada... essa resistência. Demais, demais. Eu convidava professores de Porto Alegre, aí chegava num carrão lá. Isso eu ia perguntar pra você, assim, como era a questão dos professores, se tinha mais apoio, era só você que dava aula, como que funcionava? Tu sabe que no início eu não tive apoio de ninguém, né? Tava bem difícil até o meu professor na época ficar sabendo que eu estava montando um projeto, e ele abriu as portas da academia dele, que é o Guilherme Freitas da Union Team. Ele abriu as portas lá na Morada do Vale e nós fazíamos esse trajeto com as crianças. Caminhava em torno de 3 a 4 quilômetros com as crianças para levar pelo menos 2 vezes na semana para eles treinar num tatame. Só que eu precisei fazer uma escolha. Eu tinha crianças ali que tinham envolvimento e que eu não podia correr o risco de estar andando com elas na rua e daqui a pouco ser alvejado. Sim. Então eu tinha que dizer, olha, não vai dar, quando a gente tiver uma sede aqui perto, vocês vão. É uma situação bem delicada mesmo, né? É delicado. Aí foi onde nós tivemos os primeiros 2 meninos do projeto, que foram executados nessa época, porque tinha envolvimento. Isso com quantos anos? Um com 9 e outro com 12. Nossa. E eu não tinha como levá-los, não podia botar em risco a vida dos outros, né? Aí isso durou por mais um tempo, até o padre Erni da paróquia Divino Espírito Santo na Rondon abrir as portas para nós lá, onde a gente conseguiu acolher a todos lá, né? Todos que tinham interesse. Isso mais ou menos quanto tempo de projeto você tinha, Ezequiel? Assim, nós já tínhamos... Até vocês terem, no caso, um espaço. Nós ficamos, acho que uns 2, 3 anos sem um espaço, né? Indo na academia lá, na Morada do Vale, no Areião. No Areião. Aí apareceu a paróquia, daí cederam o centro catequético para nós. Só que veio a pandemia em 2020. Isso. A prefeitura fechou, né, os locais onde tinha. Sim. Na época para nós foi bem complicado, nós estávamos com 120 alunos. O tráfico não para. Mas falando, eles não descansam um dia, né? Não teve pandemia. A verdade é que assim, a pandemia na periferia não existiu, cara. Sabe. Continuou todas as coisas do mesmo jeito. Tudo acontecia. Das 120 crianças, ficaram só 35. A maioria se perdeu. Foi aonde eu e minha esposa em casa, aí eu pedi as garagens do estacionamento, emprestado dos meus vizinhos, de uma lancheria para dar aula para as crianças. Aí foi onde eu e minha esposa conversando, ela disse assim, não, amor, vamos construir um espacinho aqui. Só que, cara, a gente não tinha um centavo pra fazer. Decidiu fazer uma obra daí. Não tínhamos condições de fazer a obra, né? Mas Deus ia dar a direção, né? Então nós pensamos, pegar umas madeiras lá, um telhadinho, tem umas telhas sobrando lá e vamos fazer, né? Vamos resolver. E essa parte, nessa época, vocês davam um treino e eles já ficavam com vocês mais tempo? Como funcionava? Sim. Mas vocês já tinham essa questão de que, hoje eu vi que vocês têm toda uma estrutura, às vezes arruma alimentação, arruma um monte de coisa. Nessa época era só mais o treino mesmo? Ou vocês já tinham começado? Não, já tinha. No centro, na época da praça, nós íamos nas casas de pessoas que às vezes cediam para fazer um lanche, alguma coisa assim especial para eles.
E a Deia, a minha esposa, ela fazia salada de fruta, bolinho, essas coisas assim pra gente poder manter, né? Ah, vamos levar a criançada num campeonatinho, aí faz salada de fruta. A gente saía vendendo de Cachoeirinha até a Morada do Vale, ela fazia os bolinhos de pote, e aí a gente saía com um isoporzinho aqui, vendendo, né? Claro. Bater de porta em porta, vendendo pras pessoas pra poder levantar os recursos. Pra poder manter e continuar com o projeto. E aí foi onde surgiu a ideia de que a gente começou a perceber assim, ó, o assistencialismo, ele é necessário, né? Só que não pode ser só assistencialismo, porque senão tu acomoda a pessoa a ficar sempre esperando aquela migalha e não crescer. Todos nós temos um potencial de crescer. Deus nos deu isso para que a gente possa evoluir, sabe, prosperar. Essa é a ideia. Só que essa coisa de dar migalhinha, né, e a pessoa fica ali às vezes se submetendo a coisas terríveis para ganhar aquela migalhinha, né? E no caso de vocês é uma corrida contra o tempo também, porque um dia que essa gurizada tá solta pode levar isso pode acontecer. E aí, se a gente não fizer uma transformação de consciência neles, que eles podem e devem produzir e deixar eles esperando a migalha, a gente não tem migalha para todo mundo. E até também, no caso, transformar essa cultura, né? Exatamente. Vocês estão abrindo, como, né, questão, pode mostrar que eles podem viajar para fora, podem mostrar que eles têm possibilidade, sim, de empreender, de crescer, de ter um trabalho, de estudar. Então, tipo, tirar eles dessa cultura, eu digo por dessa experiência própria. Ficar esperando, isso, sabe? Não, peraí, eu posso fazer, eu não tenho que esperar. Onde eles estão, as coisas que eles veem, não tem essas... Isso não existe, né? Não. A conversação entre eles não é essa, né? É até uma questão, assim, uma coisa que me chamava muita atenção, eu conversava com a Deia sobre isso. No início, eles falavam comigo como se eu fosse obrigado a fazer aquilo. Entendi. Sabe? Eu sempre falei, eu faço por amor, eu faço porque eu quero, mas eu não tenho obrigação de fazer. Sim, porque... E vocês não têm que pensar que eu sou obrigado ou que qualquer pessoa é obrigada a fazer. Eu sou obrigado a fazer por mim e vocês são obrigados a fazer por vocês. Se cada um aprender a cuidar da sua vida, a gente não vai ter que nem eu falava assim pra eles, gente, eu acho um absurdo a gente entrega um trabalho com excelência e eu não ganho nada pra isso. Eu tenho filhos pra sustentar. Entende? Então, assim, eu acho que todo trabalhador, ele tem direito, sim, de receber. Sim. Sabe? Então, lógico, eu sei da situação do nosso país, eu sei da situação de vocês, mas a ideia aqui é transformar isso, sabe? E hoje é muito legal ver meninos que começaram lá atrás com a gente, que tinham essa ideia de, um Bolsa Família, viver de jeitinho, sabe? Aquela história do jeitinho brasileiro. Hoje, estão ralando em São Paulo, treinando nas maiores equipes de jiu-jitsu e estão sendo exemplos lá. Sabe? Tem uns deles que já estão indo para a Argentina, vão morar na Argentina, vão receber para dar aula lá. E eles sabendo assim, não, eu produzo meu sucesso, eu sou empreendedor. Porque o que a gente fala para eles é assim, ó, pessoal, o maior empreendimento que nós temos é nós mesmos. Essa empresa Ezequiel precisa estar forte física, mental e espiritualmente. Aí eu vou estar capacitado para montar uma empresa fora, eu vou ter estrutura para suportar as situações. Então eles aprendem a empreender neles mesmos para depois começar a pensar assim, não, eu quero empreender, eu quero fazer uma faculdade. Eu quero ser um empreendedor, um vendedor, um comerciante, enfim. Mas tu tem que estar bem para suportar isso. Porque empresas não quebram. O que quebram são as pessoas, né? Então, se tu não tiver uma estrutura boa, tu não consegue. Que nem eu digo para eles. Se o Ezequiel não estiver bem fisicamente, espiritualmente e mentalmente, eu não tenho como tocar o projeto. Porque olha a quantidade de situações que ocorrem que vem todos os dias. Com certeza, né? É inevitável, né? Todas essas histórias vão vir até vocês, né? Até a questão de... Tem coisas que é complicado não absorver. Tem coisas que... Até porque... realidades que você viveu, sabe a dificuldade que é, de uma certa forma, que a gente já sabe o que pode acontecer se não conseguir intervir rápido naquilo, ou se o próprio jovem não entender, porque, né? Infelizmente, e é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu visitei projetos sociais, eu fui olhando e tirando uma base para ver, assim, e percebi que essa questão do assistencialismo, poucos, quando aí acabava o assistencialismo, porque não tem como manter, se não tem uma fonte de renda grande, não tem como manter todo mundo. E aí poucos permaneciam no projeto, poucos permaneciam no caminho correto, sabe? Acabava, porque é muito mais fácil, cara. Pô, tu vai ali, tu vai traficar, tu vai ganhar uma grana boa, entendeu? Aí tu vai lá pra que escutar aquele professor chato que fica dizendo pra ti, não usa droga, isso aí não é legal pra ti, cara.
sabe? Pô, e o tráfico, tu vai comprar um tênis, tu vai conseguir comprar um negócio que tu quer. Então... E eles não conseguem ter na hora essa concepção do preço que eles vão ter que pagar, né? Alguns até tem, mas a maioria, tipo, na hora ali acaba não conseguindo fazer esse cálculo que, tipo, não vale a pena, porque... O mundo tá muito imediatista, né? A gente é ensinado nesse imediatismo, isso aí atrapalha bastante se a gente não consegue trabalhar com as crianças, né? Não ensinar eles que vale a pena tu pagar um preço. E a partir de quantos correta. anos, assim, as crianças já começavam ali com... Eu tenho de 3, bem pequenininho. 4, até 20 anos... 30 anos. E como era essa questão com os pais, assim, os pais levavam, acompanhavam ou não, as crianças, os pais nem gostavam que fossem, como é? É verdade, os pais, a gente não, às vezes tinha esse cuidado porque a gente não sabia se os pais sabiam ou não que estavam lá, mas como a gente sabia que era a forma que a gente tinha de cuidar, de estar ali dando uma assistência para eles, a gente recebia mesmo assim. Sim. Nós até tentamos, né, catalogar ali, fazer um cadastro das crianças, tudo com os pais vindo assinar. Mas ou a gente aceitava eles e acolhia eles da forma que a gente conseguiu, ou a gente tinha que dispensar eles porque pai e mãe não apareciam, né? Eu lembro quando teve uma situação que queriam que, não, vamos fazer aqui um prédio público da prefeitura, vai ceder, cadastra as crianças, pega a assinatura dos pais. Eu fiquei olhando assim, cara, então vai poder só 2 ou 3, porque a maioria não tem pai, não tem mãe, ou não tem um responsável, são pouquíssimos os que tem, né? A maioria não tem. Na maioria tá pela rua, perambulando de casa em casa. Essa é a realidade. Hoje nós vivemos uma situação diferente. O projeto hoje, além das crianças, né, da periferia, sim, a gente tem crianças, vamos dizer assim, que a gurizada chamava os playboy, que é onde mora numa casa, que às vezes o pai daqui a pouco tem um carro, né? Tem uma situação melhor, uma estrutura melhor. Então, esses pais, essa geração que está chegando para nós, tem pai, tem mãe que está frequentando o projeto. Mas Ezequiel, o projeto não é para crianças e adolescentes que têm problemas? Sim, esses também têm problemas. Não é, em geral, com drogas, não. São outros problemas, né? É o problema do celular, é o problema de jogo, é a falta de atenção. Mas são problemas igual, né? Que pode acabar levando para outros caminhos se não for tratado. E também, né? Olhando de fora, sem informação nenhuma, mas esses pais, eu acredito que tem um pouco mais de estrutura, conseguem ajudar também com certeza, que atenda outras crianças, né? Inúmeras são as histórias o próprio Joab que está aqui, né? Que acolheu na casa dele um menino que estava com uma situação de violência bem grave, né? E não teria onde ficar, e eles acolheram. Sim. Sabe? Então é uma coisa que está se propagando, que começou a sair de cima de mim e da Andréia, de, por exemplo, nós ter que pegar, já apareceu o nenê para nós. Imagina. Criança que em Porto Alegre perdeu o pai assassinado, a mãe desesperada veio, não tinha onde botar a criança e parou lá conosco. Crianças que não tinham onde ficar, adolescentes que foram morar lá conosco também, isso acontece, inclusive. Isso quando você fala conosco é lá na sede já. Na nossa casa. Isso. Na casa. É na nossa casa. Tá, vamos falar da casa. Tá. Daí vocês tinham a paróquia, só pra gente conseguir entender. Aí tinha a paróquia e quando vocês... daí fechou na pandemia. Isso. Fechou tudo. Isso. E aí onde entra que a gente tinha falado, que o homem falou que queria fazer uma obra. Sim, aí nós decidimos fazer a obra lá do nosso jeitinho simples, mas com amor da forma que a gente tinha de fazer, né? Sim. E aí, por milagre de Deus, começou a chegar pessoas parceiras também para ajudar. Engraçado que assim, ó, é que nem a gente fala, a gente trabalha muito a questão da literatura com as crianças, legal, né? Para expandir a mente. Então, até tem uma editora, Citadel, que é a nossa parceira, que eles traduziram os livros de Napoleão Hill, que ensina a pessoa né, como atingir sua riqueza e tal, isso. E aí nós trazemos isso para a galera da periferia. Só que dentro disso aí, né, a maioria não sabe ler. Eu ia te perguntar isso agora. Não sabe ler. Como fazer? E aí a gente era professor, né, professor de matemática, professor de português, ensinava a ler e tal, questões básicas de higiene também tinha que trazer. E aí nessa questão lá de construir o prédio, nós não tínhamos dinheiro. Sim, nada. Ainda mais, e foi uma época que a pandemia pega todo mundo. Lembra que uma semana, não, é 2, depois estamos 1 ano. E foi bem no início, só que tem um fato que até um documentário dos meninos cita, que em janeiro de 2020, nós estávamos reunidos na paróquia num treino, e aí nós fechamos um círculo
e dissemos assim, pessoal, esse é o ano que a gente vai ter o nosso espaço. Já estavam começando a... E aí a gurizada fechou o olho e começou a dizer, porque no nosso espaço vai ser assim, vai ser o tatame vai ser preto, porque a gente vai ter um vestiário, porque não sei o quê. E dito e feito, 3, 4 meses depois, a gente estava no nosso pátio lá, não tinha material para construir, daí os guris disseram assim, e aí, senhor, o que a gente vai fazer? Vamos cavar. Para começar uma obra tem que fazer buraco. Tinha só umas madeiras, Tinha só... aquelas que a gente sempre deixa assim para usar em um momento. Agora eu vou precisar disso. Telha velha, assim. E aí começamos a cavar lá e daqui a pouco, por nossa surpresa, apareceu um empresário lá. Ô, Ezequiel, aí, tudo bom? Como é que tá? Aí eu fiquei olhando assim, tô bem, cara, como é que tá? Cara, eu vim aí pra ajudar no negócio da obra, do nosso material. Mas a gente não falou pra ninguém? Isso que eu ia te perguntar, Não. se vocês chegaram quando teve a iniciativa, falou? se vocês iam... Não falamos pra ninguém. Ele assim, não, tu falou pra nós e tal. E, não, mas eu não falei pra ninguém. Daí depois eu fiquei sabendo, porque eu tinha comentado com ele que tem um campo de futebol Nova Cachoeirinha. Sim. E eles ofereceram pra nós aquele espaço Aquele que tem lá lá. do ladinho lá Isso, que que estava abandonado. Sim, tem a piscina e atrás... Isso. Lá. Daí disseram, não, Ezequiel, vocês reformem aí, vocês podem usar. Só que a gente não tinha condições, né? Isso aí ficou e justamente no dia que nós começamos a fazer a obra, esse empresário apareceu lá, eu tinha comentado com ele um ano antes, e ele apareceu lá e disse, cara, a gente não vai usar mais lá, mas nós vamos construir aqui. Não, então nós vamos ajudar aí. Aí começou a vir material, todo dia a gente se reunia para construir o espaço, ensinei os meninos pelo YouTube, como eu nunca tinha virado uma massa de cimento, essas coisas que eu tinha feito. Pelo YouTube? Aprendi no YouTube, ensinei os moleque e a gente construiu com as nossas próprias mãos. Todo dia eles iam para lá. Eram 35 pessoas, minha esposa cozinhava pra galera fazer, pra construir. E ainda montava a cesta básica pra gente levar o pessoal na periferia por causa da pandemia que não tinha condições. Levávamos medicação, corria com o pessoal pro hospital. E foi assim a nossa pandemia. Construindo, tá lá de pé. Só que tem um detalhe, né? Eu percebi muita dificuldade de ensinar eles ter gosto pelo estudo para aprender a ler. Sim, até porque, né, a escola não é atrativa. E eles também pequenininho, não tem hábito de não pegaram o hábito, cultura, né? Não é cultura deles. não tinha pai nem mãe para incentivar. Vamos, né? A gente sabe, a gente já com fome, com um monte de problema, tu não tem não vontade. não vai conseguir parar para... E aí chega na escola, é um monte de gente juntas, não é atrativo, a forma, os professores já acabam perdendo um pouco da paciência, são guerreiros aqueles que conseguem, né? E aí eu pensei assim, cara, o que nós vamos fazer? Eu pensei assim, cara, vamos fazer um lago ornamental. Vamos fazer um laguinho, isso aí a gente vai poder ensinar biologia, matemática, ciências, história. Na casa, no espaço e vocês também. Tudo nosso lá. espaço, tudo lá. rola lá. Então tá, beleza. Só pra... O pessoal já sabe, tudo rola lá. Por isso que nós estamos falando. Aí botei a gurizada, botei a piazada, vocês, esse grupo vai estudar sobre peixes. Esse grupo vai estudar sobre biologia. Esse sobre filtro, esse sobre construção, impermeabilização. E foi indo e fizemos um pequeno jardim com um pequeno lago. Lá nós colocamos 30 carpinhas, uma com cada nome de cada criancinha da turma dos pequenininhos. Só que daí os passarinhos faziam a festa, né? Os bem-te-vi vinham, pegavam os carpinhas, iam pra cima do telhado do vizinho, matavam com creque de crueldade. Virou um buffet. Virou. E aí eu penso assim, cara, vamos ter que fazer um lago mais fundo, né? O nosso lago tinha 15 centímetros. Aí fomos pro fundo, lá pros fundos. Nós tínhamos 3 laranjeiras. E aí eu disse pros moleques, gurizada, essas laranjeiras já estão muito velhas, vamos trocar por outras. Faz assim, tirem essas aí, eu vou dar uma saída para ver uns negócios e já cavem um espaço para fazer um lago novo. Quando eu voltei, cara, eles tinham feito um buraco de quase 2,5 metros de profundidade. Fizeram um açude. Ocupando de parede a parede. Eu disse, cara, vocês estão malucos? Não tem como. Mas daí diminuímos o espaço e aí com materiais recicláveis construímos um lago de 1.000 litros. Eu não faço nem ideia como faz isso. Cara, a gente foi ali no posto de reciclagem de Cachoeirinha, coletamos lona de piscina, pallets, madeira de casa que tinha pego fogo, nós fomos pegando, construímos um deck. Bastante pedra usa, né? Pedra também, as pedras, a gurizada saía para cortar grama, que daí a gente, para arrecadar dinheiro para campeonatos, a gurizada comprou 2 máquinas, então eles saíam para cortar grama, já ganhavam dinheiro, porque eu sempre disse assim, gurizada, se vocês não forem pedir patrocínio, e patrocínio é uma troca de trabalho,
eles pagam os custos de vocês e vocês divulgam as marcas. Sim. Se vocês não forem fazer isso, então vocês vão trabalhar. Trocar por trabalho. E aí eles foram lá, iam trabalhar, e aí nesses trabalhos chegavam nas casas e eles olhavam assim, pá, essa pedra aqui dá pra... E eles faziam trocas. Sim. E aí começou a Como é campanha que tu vai de dizer pedra. que não? Vai dar uma... Entendeu? Pô, os caras vão te explicar. Velho, olha só essa pedra. Pô, como é que tu vai dizer? Não, deixa minha pedra aí. Não, leva a pedra. Quando vi a molecada chegando com sacolas de pedra, e aí a gente foi montamos o lago. Aquele lago ali veio alguns preparadores físicos de São Paulo para fazer uma imersão de educação física aqui no estado. Até uns meninos, 3 meninos foram palestrar nessa imersão. Eles gostaram muito do lago e começou a divulgar até que isso chegou nos ouvidos do maior construtor de lagos do Brasil e um dos maiores do mundo. Que existia um projeto social que montou um lago ornamental, aonde esse lago ornamental a gente começou a criar carpas e vender carpas para o Brasil inteiro, né? A gente começou a vender carpas de alto padrão. Um criador e faz parte da ABN, Associação Brasileira de Nishikigoi, que é aquelas carpas japonesas. Ele gostou, abraçou o projeto, deu o curso para a gurizada numa piscicultura parceira nossa aqui. Tem essa parceria, ajuda a manter 3 meninos que estão morando em São Paulo hoje, estão trabalhando lá, treinando lá. E aí a coisa começou a tomar uma proporção. Virou um negócio. Virou um negócio. Aí criamos a marca dos doces da Deia e as saladas de frutas, virou Deia Doces e Delícias, a empresa que apoia o projeto. E dos lagos e das carpas se criou a Kamikoi, especialista em ecossistemas, né? Onde a gente constrói lagos e vende carpas ornamentais. Sim, os guris são especialistas em construir lago, né? Exatamente. E aí, de quebra, aqueles meninos que trabalharam na construção do projeto, hoje trabalham na construção civil. Muitos deles querem ser engenheiros, querem ter sua empreiteira, né? Então, uma série foi fomentando isso aí. Espetacular. E atraímos parcerias como, por exemplo, com a Volpato. A Volpato fechou uma parceria conosco e nós estamos dando aulas de inglês porque recebemos uma proposta para mandar alguns meninos para os Estados Unidos ano que vem. Então, uma escola de Portugal, 2 vezes por semana, via online, ministra aulas de inglês para a gurizada. Que demais, cara. Para que eles possam, né, tá aprendendo um pouquinho. Não, é um espetacular, né? Para vocês uma deve coisa ser uma chama coisa. outra, né? Eu ia falar, e nisso nós estamos falando de 2020, 2023 é muito louco. Eu sempre digo para a gurizada assim, eu pergunto para eles assim, para as pessoas, o que foi a pandemia para ti? Muitas pessoas respondem assim, foi horrível e tal, mas horrível por quê? Tu não tá vivo? Sim. Deve ter sido horrível porque de repente tu só ficou em casa, de repente tu ficando em casa não fez um curso, de repente tu não, né? Eu não tenho como dizer que a pandemia para nós foi horrível, porque graças a Deus todo mundo que está aqui, todos estão vivos, todos conseguiram manter suas famílias. Nós construímos um prédio onde a gente já atendeu muita gente, nós fechamos muitas parcerias, muitas situações, né? Muitas vidas foram salvas, muita gente a gente entende, ficaram em casa. Mas medo, lógico que tem. Mas a coragem e o que a gente precisava fazer tinha que falar mais alto. Não dava para deixar ninguém mais morrer por conta de tráfico de drogas. Então a gente arregaçou as mangas e fomos fazer o que tinha que ser feito. Sempre com paz no coração. Graças a Deus, muita gente na periferia se alimentou por causa dos moleques do projeto. Porque a gente foi lutar campeonatos e ganhava alimentos. Sim. Né? E fechamos uma parceria com o Binho, que tem um projeto de quentinhas, e aí mandava os alimentos para ele fazia, e aí a gente subia para entregar, sabe? Então é a periferia vendo os moleques que cresceram ali, sabe? Sendo exemplo, porque tem aquela coisa que eu digo para eles, as palavras elas até convencem, mas o que vai arrastar é o exemplo. Então os moleques vendo assim, pô, peraí, o cara é campeão, o cara vem na vila, é recebido como uma celebridade que ainda traz alimento para nós aqui. Pô, eu quero ser igual. Exatamente. Esses mesmos moleques no Natal, no Dia das Crianças, levando e participando de ações, sabe? Então, isso é fantástico. Quantos moleques hoje não querem estar lá com o Bibi e o Carlos que estão morando em São Paulo? Tu abre uma nova expectativa, né? Pá, nova perspectiva. Total. E essa questão, né? Se tu pegar assim a molecada e tu olhar, 98% dos que têm problema, tu vai ver, não tiveram base familiar. Faltou um pai, faltou uma mãe,
ou tinha a mãe fazendo o papel dos dois, ou era um responsável que não era nem pai nem mãe, não era nem conhecido, mas pegou para criar. Sim. Faltou aquela estrutura, né? Então, a nossa ideia é, por exemplo, o Joab tem pai e tem mãe. A gente vê a diferença dele com 13 anos comparando com um moleque que não teve pai nem mãe, não consegue nem falar, tem trauma, é violento, tá nas drogas. Então, a gente vê a diferença. Então, a ideia é trazer para eles a importância deles se prepararem, com o menino se preparar para ser um grande homem, realizar seus sonhos, a menina se preparar para ser uma grande mulher, realizar seus sonhos, se formar e depois sim começar a pensar assim, pô, agora tá na hora de eu ter uma companhia e formar uma família e fazer diferente Não pular do que esse foi com ele, processo. sem pular etapas, sabe? Sem pular etapas e lembrar assim, ó, eu vou ser um pai melhor que meu pai foi. Eu vou ser uma mãe melhor que a minha mãe foi. Honrar pai e mãe é isso. É fazer, tu ser a evolução dos teus pais e ensinar e mostrar pra eles que vale a pena a família, sabe? Mostrar, pô, olha como é o Joab, olha minha esposa aqui, olha os meus filhos, sabe? E incentivar isso, porque o que realmente falta é estrutura familiar. Mostrar que existe também. Que existe. A gente fomenta muito a questão de amor, né? Pra nós era muito chocante a criança, assim, tu dizer eu te amo pra criança e a criança ficar... Tipo, igual um sabe, é estranho para elas. Então todo treino a gente se abraça, diz que ama, sabe, tá sempre nessa troca de carinho, porque não é comum para eles. E aí nós vendo hoje, tem muitas famílias, né, tem família que deixou o tráfico por causa do filho, que modificou total. Muda tudo. O menino tinha traumas porque viu muita coisa Mudou acontecendo, e aí ele tendo sido transformado no convívio com outras crianças, transformou a família dele. Então, as crianças aprendem a ser luz, a resplandecer a luz que existe nelas, e elas vão contagiando aos seus parentes, suas famílias. É que, na verdade, é muito cultural, né? Sim. Vem da mãe, vem da avó, que vem, né? Então, como é que a gente vai dizer assim... Não, por isso que é a questão da gente não julgar. Como é que tu vai julgar uma mãe que não tá dando atenção pro filho se ela não teve, Sim. sabe? Se, de repente, ela nunca teve um carinho, nunca teve uma atenção... Então, isso pra ela também, ela sofreu alguma coisa que até hoje ela não conseguiu quebrar, curar. não é fácil Isso. quebrar esse ciclo. E aí, quando quebra esse ciclo nas crianças que estão lá no projeto, que são recebidas com amor, que tem o trabalho todo de consciência, deles resolver aquelas coisas internas que eles têm, isso aí acaba a mãe vendo a diferença e as mães estão se aproximando também. Os filhos vão curando os pais, né? Exatamente. Sim, porque muitos dos pais, eles têm ido lá no projeto para ver o que tá acontecendo, o que acontece lá que os filhos chegam diferente. Sim. Então, daí eles chegam e às vezes é uma palavra que o Ezequiel tá ali conversando, que vem outras pessoas conversar com as crianças. Um cuidado, e aí abraço. aquela mãe, aquele pai que foi ali ver, ouve aquilo e acaba saindo de lá também tocada, né? E aí começa uma transformação também. Sim. Na família, né? Que é o propósito lá do projeto, é o resgate da família. Resgate da família. Demais. E hoje tem quantas crianças assim que participam do projeto ou quantas pessoas? Porque hoje deve ter. Em termos assim de crianças, né, alunos, assim, a gente tem uma frequência mensal, gira sempre entre 60 e 80, porque sempre tem, vai um pouco, Sim, daí sim, para, sim. enfim, né, mas são 60 a 80 crianças, né, atendidas. A gente está iniciando uma campanha para expandir o espaço, porque está pequeno, né, realmente eu não posso colocar mais crianças, senão já não fica uma aula adequada. Mas pessoas participando, eu já perdi a conta. São muitas pessoas que vão se doar. Eu sempre digo assim, ó, doar dinheiro é fácil, cara. Sim. Tu doou dinheiro lá, eu ajudei. Mas o que a gente tem de mais importante é o nosso tempo. E isso é algo muito valioso. E quando tu doa o teu tempo para alguém em amor, não retorna em tempo, mas retorna em outras bênçãos. Eu sempre digo assim, eu gosto de usar um exemplo de que eu tinha um Fusca, tá? Era o carro dos sonhos que eu queria ter. E aí eu tinha esse Fusca e com um projeto, aí dia de chuva, a gente escolhia os mais comportados, colocava 9 crianças dentro do Fusca e ia pra Morada do Vale pra treinar, tá? Só que chegou um dia, cara, que eu não tinha dinheiro pra botar gasolina. Eu tinha R$10, ou eu comprava de pão ou botava 10 pila de gasolina. E batendo água e eu naquela assim, e agora? O que eu faço? E eu faço aquilo que eu sinto paz. E aí eu tô em paz. Vou botar os 10 pila de gasolina e vou amanhã não vai ter pão, mas tudo damos graças. Beleza, vamos lá. Tô em paz, vou fazer isso. Fiz. Quando nós retornamos, e aí batendo água, eu fui descer do Fuca para abrir o portão, tinha uma sacola
pendurada no portão. E dava pra ver que aquela sacola tava suando por dentro, assim, ela tava Sim. amarradinha, mas dava pra ver, ué, tá molhado dentro. Quando eu peguei, ela tava quentinha. Era um pão. Era um pão caseiro. Que dias depois a gente descobriu que a nossa vizinha tinha deixado lá pra nós. Então, assim, quando tu faz com a paz no coração e com fé, tu não vai ser desamparado, né? A palavra fala que se tiveres o que comer e o que vestir, se dai por satisfeitos, porque se eu, o Senhor, que cuido dos pássaros, dou de comer eles a todos os dias e visto os lírios do campo com as mais belas pétalas, não vai ser vocês, meu filho, que eu hei de desamparar. E tem sido assim, sabe? Pra tudo, não... A gente nunca é desamparado, Deus está sempre ali cuidando da gente, todos nós. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Então é fantástico poder ver que essa fé que existe em mim, na minha esposa, nas pessoas que convivem lá, vai contagiando, eles vão aprendendo a viver por fé, lógico, fazendo, né? Não adianta dizer, Deus vai me salvar, que nem aquela piadinha, né? Que o cara tá lá boiando. Cara, ele vai mandar, então tu vai lá e faz, pega as oportunidades. E a molecada vai pegando essas oportunidades. Cara, é espetacular. Nossa. É bom ouvir o depoimento desse moleque aqui, cara. Vamos te ouvir, fala aí. Fala aí, João. Meu nome é Joab, tenho 14 anos, tô no projeto há mais ou menos 1 ano e venho treinando aí frequentemente. Eu conheço o Ezequiel há 1 ano também, conheci ele lá na casa da minha tia. Cara, dá pra ter noção, ele mesmo pode falar, quando ele me conheceu na minha tia e hoje em dia. Ele viu que no dia que ele me conheceu eu era todo retravado, assim, não conseguia... Tímido, não conseguia... Tu me conheceu também, lembra? Dos tempos de igreja e tal, que eu não falava e era todo retraído e tal, e a pandemia veio agravando junto, né? Sim. Ficava 8 horas por dia no videogame, não tinha vida social, atividade física, nem pensar, Zero. né? E quando eu conheci o projeto, isso mudou totalmente. E a atividade física mudou minha vida, né? Me deu mais disciplina e tal. E hoje eu posso me ajudei meus pais também com bastante mudança e tal. E ajudar mais crianças ainda, né? Com as competições e tal e com treino, enfim. Sim, o dia a dia O ali, dia a dia, trazer a tua isso. experiência de uma pessoa que tem família, trazer... Isso. Isso é demais. Até aprender a dar valor, né? Às vezes a gente Total, não dá né? valor pra família, daí quando a gente vê assim um moleque que não tem pai, Total. que não tem, que nem aquela vez do Davi contando a história dele. Isso. Sabe, pô, moleque correndo atrás pra manter o pai, né? Em outro estado, perdidão, né? É um moleque de 12 anos. Então, isso mexe com a cabeça daquele moleque que tá em casa, que tem um pai, tem uma mãe, Claro. mas não conhece a realidade de fora, às vezes. E eu vi o quanto isso fez com que o Joab olhasse assim, Despertasse. tem que valorizar meus pais, né? A gente sabe que pai e mãe é chato, mas ele é chato pro nosso bem, Sim. né? Aquela pessoa que nem eu digo, cara, legal, aquele cara que vai te dar e vai deixar tu fazer tudo, nem Não tudo tem convém, como, né? cara, nem tudo é bom pra ti, mano. Então, pai e mãe sabem o que é legal, então aprender eles verem assim, não, meus pais estão fazendo isso porque querem o melhor pra mim, né? Então, ver a transformação, eu lembro, quando eu conheci os pais do Joab, né? Há 1 ano atrás, a evolução da mãe do Joab por conta do Joab. Eu nunca vou esquecer daquela vez que teve o Luigi Baricelli lá, e a mãe dele falando assim, com os olhos cheios de lágrimas, nossa, eu não acredito que o meu filho tá dessa forma, e isso fez ela mudar e ela também conquistar coisas assim, os sonhos dela que era, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. Vai transformando a família, né? Isso é salvar vidas, né? Isso é Total, é que nem você falou, porque por mais que seja uma família uma família estruturada, uma família, tipo, sempre tem coisas pra vencer, Claro. sempre tem objetivos pra conquistar e como São traumas, né? Independente da classe social, independente de ser estruturada mais ou menos, mas a gente sempre tem os nossos Claro, traumas que a tem. gente vem de coisas que nos falaram lá atrás, que a gente não podia, ou que a gente tinha que ser assim ou assado. E a gente vê que isso aí foi o que disseram, mas não é a realidade, que a gente pode tudo sim. Mas a gente tem que resolver aquelas feridas, aquelas Pra coisas lá poder de fluir, trás, né? né? Pra poder seguir em frente.
E ver o Joab, assim, com a gurizada da vila, vai lá pra casa dele, brinca, sabe? É muito legal, a amizade deles é lindo de ver. Lindo. Tu vê que não existe essa coisa assim, eu sou pobre, eu sou rico, eu tenho pai, eu tenho... Não, cara, são iguais, todo cara. mundo junto. Todo mundo junto, de boa, sabe? Tu vê, aí eu gosto de fazer muita brincadeira nos treinos pra não ficar aquela coisa maçante, sabe? Sim. Aí vê aquela molecada, o cara que tem 22 anos e a criancinha de 7, tudo brincando junto, sabe? Resgatando, e tu olha assim, poxa, aquela menina foi abusada, aquele outro menino apanhou, tomou tiro, olha como eles estão, sabe? Tudo de boa, em nome do amor aqui, falando, colocando pra fora, dizendo assim, olha, isso aconteceu comigo, mas eu vou mudar a minha história. Sabe? Cara, isso não tem preço, isso é muito legal, essa é a ideia. Como o William, que estava citando, ele falando assim, eles lembrando um dos outros. Tinha que trazer o William aqui. Um menino com limitações, que quase morreu quando nasceu, tem um retardo mental, mas nunca a gente ensinou ele a ter o autocontrole, porque ele explodia, porque ele estava na escola, não sabia ler, não conseguia aprender, e era zoado por isso. Então ele estourava. Claro. Ele reagia do jeito que ele saía agredindo todo mundo. Ele foi levado pela brigada para um posto para tomar a injeção de calmante, porque ele tinha explodido. Aí ele chega no projeto, aceita o desafio de mudar e controlar a si mesmo. E aí hoje o menino dá palestra, ele luta campeonato, ele pode lutar numa categoria especial, mas ele luta na categoria normal, de igual para igual com os outros, e ainda vence, mostrando que é possível fazer, e vai atrás de patrocínio e não deixa esses aqui desistir, sabe? Como vai desistir, né? Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. E essa questão das competições, como é isso? Claro, você já explicou, o pessoal vai atrás, trabalha, porque tudo é pago, né? Tudo tem um custo. Sim. Tudo tem um... E o custo é alto, não é pouco. Hoje nós temos uma federação que olha muito para projeto social. Tá? Legal. Mas até uns 5, 6 anos atrás, não tinha. E o que a gente ouvia de diretores da federação, então, era que jiu-jitsu não era para pobre. Era isso que se escutava. E a gente não queria inscrição dada, a gente queria um preço mais em conta que desse para pagar. Mas hoje nós temos federações, hoje nós temos um trabalho lindo do Jiu-Jitsu Tribe, que é do Gustavo Dantas, dos Estados Unidos, que fomenta competições para projetos sociais. Entendi. Além de dar essa questão da competição, ele dá almoço para essas crianças. Porque quanta competição a gente foi e era um sanduichinho para comer. Era uma maçã e uma banana para ficar o dia inteiro. Tem que lutar. Sabe? E nós tínhamos que preparar para poder levar para as crianças, porque as crianças não tinham como trazer. Aí nós preparávamos em casa para poder levar eles, manter eles o dia inteiro alimentados, de certa forma. E hoje ver federações como a Federação do André Cristófoli, que apoia com inscrições, que ajuda. Hoje a gente vê, né, o pessoal da periferia, a galera que não tem condições, podendo participar de competições. É pouco ainda, mas esse pouco já ajuda muito. Porque a gente tem pelo menos uma competição por mês que a gente pode trabalhar. Anda direitinho na linha, para de te envolver com coisa errada. Não interessa que na tua casa fazem coisa errada, mas tu vai fazer a coisa certa. Sim, pode dar esse norte, esse objetivo pro... Exato. E normalmente, claro, deve ser dividido e tal, mas hoje é mais ou menos uma por mês, assim, que tem? Tem toda semana, tá? Se tiver grana pra escrever... Dá pra ir praticamente toda semana. Tá, entendi. Mas pra nós, assim, é uma por mês. Aí a gente escolhe, vê assim, lógico, tem aquela galera que tá disputando o circuito, né? E aí eles vão mais seguidos. Mas quando é pra levar a equipe, eu gosto muito dessa coisa de equipe, né? Pra eles entender que por mais que tu entre sozinho no tatame, tu não tá ali sozinho, tu não chegou sozinho ali. Então essa coisa de estar todo mundo junto, a equipe, maior número possível, de um apoiando o outro, aí um vai lá, luta, tira o kimono e empresta pro outro, porque não tem kimono para todo mundo. Isso vai fazendo eles ter uma humildade, né, e uma resiliência, se colocar no lugar do outro, de olhar, sabe? Isso vai fazendo eles amadurecer como seres humanos. Porque eu tenho uma crítica muito grande em relação ao esporte, que principalmente ao futebol. Eu gosto muito de futebol, meu sonho era ser treinador de futebol. Só que
eu percebi que o futebol se perdeu a essência, aquela coisa de ser mais humano, virou muita ostentação, não tem uma filosofia que se via antigamente de, sabe, tu melhorar de vida. Virou simplesmente fama, grana e ostentação. Sabe, se perdeu aqueles princípios, tu vê. Eu convivi com alguns jogadores na antiga, pô, eu sabia, os caras eram bons, mas nos bastidores os caras usavam drogas, os caras viviam uma vida promíscua, sabe? Não tem nada a ver com saúde, com bem-estar. E aí isso era uma coisa que me chamava muita atenção, que hoje eu também vejo isso, infelizmente, no próprio jiu-jitsu, e infelizmente acontece, mas que eu procuro fomentar para eles e dizer assim, pessoal, olha só, ótimo ser atleta, beleza, bacana, mas o mais importante é vocês ser aquilo, não adianta vocês pregar o jiu-jitsu, mas vocês não viver o jiu-jitsu de autocontrole, de dizer não pra droga, de dizer não pra bebida, sabe, de dizer não pra promiscuidade. Então, isso é uma coisa que eu falo muito pra eles, que eu procuro resgatar essa filosofia que o esporte tem, mas que infelizmente ao longo dos anos... Questão de valores. É porque, né, a gente não pode generalizar também, mas normalmente quando cai no alto rendimento, começa a entrar grana, começa a entrar... Falta a estrutura, né? Eu também a acredito estrutura nisso, pessoal, eu ia comentar assim. isso, acho que às vezes falta essa estrutura de saber conviver com essas coisas, de... Uma coisa que a Deia fala, ela fala muito assim, o jiu-jitsu sozinho não salva. É que nem assim, o futebol, ele é ótimo, o esporte, ele é ótimo, mas sozinho ele não salva ninguém. Precisa ter a filosofia, precisa ter alguém ali, cara, ó, tu é bom, legal, não esquece que teve teus colegas, não esquece que tu precisa aprender a cuidar de ti. Falta isso. E aí hoje tá muito, por exemplo, como tu falaste ali, a gente conversando, o moleque é bom, beleza, esse vai. Lá a gente não tá preocupado se o moleque é bom de jiu-jitsu, se ele é ruim de jiu-jitsu, não interessa. Sim. Interessa a pessoa dele. Porque se ele não for esportista... Até porque, que nem, né? A intenção de vocês não é formar o lutador de jiu-jitsu. A intenção de vocês é formar um cidadão, é salvar as vidas. A graduação, né? A graduação, a nossa... O último parâmetro é a habilidade do jiu-jitsu, né? A técnica. O primeiro parâmetro é a pessoa, como é que ela tá, se tá melhorando, se tá mudando, tá tendo a mudança. Que tá vencendo ali. Isso. Porque não deixa de ser um incentivo também a questão, né? Claro, porque assim, tem que ser trabalhado assim, também. Eu vou dizer assim, eu sou um esportista, eu fui um esportista frustrado. Meu sonho era ser goleiro e tal, conheci o Tafarel na época. Cara, eu não me tornei goleiro. Eu me tornei o que daí depois? Fui ser traficante. Então, a questão toda é assim, cara, tu vai atrás do teu sonho, mas se não der certo, tu vai ser uma pessoa de bem. O Márcio esteve aqui, né, que ele é o fundador da Primeiro Toque, uma escola de futsal aqui da cidade, já tá há 20 anos aí. E esse foi um dos pontos que a gente conversou. Cara, o esporte é maravilhoso, a gente trabalha essa formação de valores, de caráter, de sociais, enfim. O problema, cara, é que se for mal conduzido, por incrível que pareça, se for mal conduzido, a gente leva ele direto pra uma depressão. Exatamente. Pra coisas erradas, pra... Enfim, frustrações são complicadas, né? E nós estamos falando de jovens, estamos falando de expectativas... Porque não tem como. Porque vocês sabem também. Quando você começa a treinar qualquer coisa, que você se dedica, você já começa a se visualizar. Claro. Porque e tá certo, não tá errado isso. Claro tem que não. se visualizar sendo melhor naquilo, vivendo daquilo, tendo sucesso naquilo. O problema é que a vida não é assim. Normalmente são poucos, ou tu pode ter sucesso, mas tu não vai ganhar todas as lutas, tu não vai chegar, entendeu? Tu não vai conversar com ninguém que tem sucesso em nenhuma área de esporte, que a vida dele é uma flor. Não tem. Tem que ter um equilíbrio emocional, né? E de saber que tu não... E não acaba ali. Exatamente. Não acaba se eu não for goleiro. Não acaba se eu não jogar em tal coisa. Não acaba se eu não for pro UFC. Não acaba. Isso aqui... É por isso que esses valores... E é tão lindo esse projeto que vocês fazem. Porque não é que vocês só tem que ensinar. Vocês têm que limpar todo um processo que vem até ali. Na verdade, é uma transformação de consciência. Para que se eles forem ser de alto padrão, que eles saibam ser com humildade. E se eles não forem, que eles não sejam frustrados. Que eles saibam também... tirar os ensinamentos daquilo ali. Que foram até ali, não deu, mas tá tudo Tá certo. tudo vou certo, fazer outra coisa, tá tudo vou certo. tirar aprendizado, né? É um caminho. Isso é legal de ver. É legal de ver isso. E essa foi a ideia. Porque tu vê hoje moleque que foi campeão brasileiro, pensa o que deve ser a dor de um moleque promissor, que daqui a pouco o Minotauro disser assim, não, manda esse moleque pro Rio de Janeiro aqui, que eu quero esse moleque aqui.
Aí Sim. o moleque olhar assim, tem uma oportunidade de ir morar, por exemplo, com o mestre Cícero Costa. O cara que formou, não sei se tu viu ano passado, o Leandro Lô, que foi um atleta que ganhou Sim. 8 vezes, foi assassinado. Sim. O cara que formou o Leandro Lô, ele veio pessoalmente aqui no projeto buscar os moleques para levar embora para lá, que estão morando com ele. Imagina. Só que dois desses moleques, eles não puderam ir. Porque a mãe teve que ser internada, eles não têm pai, a mãe com envolvimento com droga, Tem que enfim, cuidar da pesado. família. Abandonou 2 meninos pequenos e eles, como mais velhos, já tinham saído, não estavam mais morando lá. Mas tiveram que cuidar Com dos- 14, um com 14, outro com 16, eles pensaram assim, chegaram assim, vai, Ezequiel, eu vou pra São Paulo e aí vou deixar meus irmãos ali? Tem como. Não tem como, cara. Cara, e assim, moleques que prontos, né? Sim. Eles Sim. ficaram e assumiram os irmãos, assumiram uma casa. E ainda assumiram uma irmã doente, que não tem rim. Tem só um rim funcionando e, né, bem debilitada. Então, esses moleques trabalhando, ralando na construção civil para manter 2 irmãos pequenos, mais uma irmã doente, sabe? Abandonaram o sonho e abrindo mão não do tão sonho naquela deles. assim, eu vou usar droga agora porque eu não realizei meu sonho. Bora, vamos Não, pau. cara, tão firme e forte, sabe? Isso nos enche de orgulho, sabe? Isso nos enche de alegria, que é exatamente isso que é a nossa ideia. Isso é evangelho, né? É tu saber ser fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito e ter paz nisso. Isso é incrível de ver acontecer. Então, que isso possa se propagar. E com certeza vai ser um baita exemplo para esses irmãos deles. Total, eu ia falar né? agora, imagina, esses Mas- irmãos deles vão crescer em uma cultura totalmente diferente. Totalmente diferente, olhando assim, ó, poxa, olha o que meus irmãos fizeram, bah, olha que legal isso aí. E com certeza as portas vão se abrir para eles, né? Eu também Isso é fantástico. Isso é fantástico mesmo, de verdade. Não é porque, que nem... Claro, o intuito do nosso projeto é o esporte, né? E só que é mostrar todas as partes, tudo que o esporte pode trazer. Não só a questão desportiva, né? E como eu falei com o Márcio, falei com a Nanda, falei que a Nanda, ela esteve aqui e ela trabalha com categoria de base, de alto rendimento já, no Novo Hamburgo. Que é aquela competição, a gurizada já é atleta e tal. E ela comentou sobre isso, como é injusto, e ela, como tem essa questão de mãe, Sim. ela vê aquilo, ela fala, cara, é injusto demais. Dá uma coisa na gente, a gente vai Dói. embora. Porque lá, nós não estamos falando, eles não querem nem saber se o guri sabe ler, sabe escrever, sabe. Não, sabe se ele tá Importante bem isso. jogando, e se não estiver mal, tchau, e o que vai fazer da vida, se vai, não é o caso. Infelizmente os clubes não estão preocupados com isso. E ela falou, cara, isso é horrível porque tu não sabe o que vai acontecer com ele. Uma pessoa que convive contigo todos os dias, de repente, não tá mais atingindo o padrão que eles esperam e tu não sabe o que vai acontecer. Então, como você falou, só o esporte não vai salvar ninguém. Mas Mas é uma ótima uma ótima ferramenta, né? ferramenta, né? Eu, você né? É que eu vejo que, na minha opinião, é que dá mais resultado porque tu consegue integrar as crianças, tu consegue Sim. chamar atenção, tu Ali consegue... eles são, que nem o Ezequiel falou, na questão ali das brincadeiras, tal, Sim. na hora dos exercícios, tal. Eles esquecem tudo que aconteceu Esquece a e não faz realidade, diferença esquece- se tem 20 anos, se tem 6. Eles estão ali vivendo o momento e aquilo ali faz muito bem pra eles. A gente consegue fazer eles fazerem network, que tem uma coisa assim. Às vezes os moleques estão jogando futebol. Tem muito moleque que vem do futebol Sim. procurar o jiu-jitsu. Às vezes eles estão ali treinando, ou treinando futebol, ou treinando jiu-jitsu, ou seja o que for. Mas eles não sabem a história do cara do lado. Lá a gente faz isso aí. Ó, hoje vamos sentar aí, gurizada, olha Vamos só. trocar Vamos uma fazer ideia. um network aí, ó. 10 minutos pra tu conversar com teu colega do lado. Legal. Conta a tua história, fala aí o que tu vê. Daí quando tu vê, tá um moleque chorando, aí o outro tá abraçando o outro, sabe? Uma coisa humana, entendendo assim. Além de conhecer o outro, também tem essa Poxa, oportunidade cara. de se abrir, entendeu? de se abrir É, e de se ver na situação, porque tu acha que, eu sou um coitado, porque só comigo acontece isso, daí daqui a Tu pouco vê o cara tá numa Pô, Joab, guerra... Tu passa pela mesma coisa que eu e tu tá aí firmão, mano. E eu tô aqui, cara, sabe? Isso é fantástico. E se ajudam, Se né? Um ajudam ajuda o demais outro e nos ajudam. Sim. Nos ajudam. Total, né? Nos Isso é... ajudam. Rapaz, é incrível o que faz com a gente, sabe? É incrível. Acho que não tem uma pessoa que não vai lá, que chega lá e diz assim, poxa, eu vim aqui pra ajudar. Eu vim aqui pra dar uma palavra e eu tomei um monte de tapa de luva na minha cara e eu que fui ajudado. Sabe? É incrível tu ver o pouco conhecimento, porque conhecimento
sem prática se torna obesidade de conhecimento, né? Fica rotando intelectualidade. Mas daí tu vê aquela molecada pegar o pouco conhecimento que a gente consegue levar para eles colocando em prática e se tornando sabedoria. E aí quando um caso emblemático foi de um preparador físico que foi lá. E aí os moleque ali e tal, daí viram o tamanho do preparador físico e perguntaram para ele: "Tu toma bomba?" Aí o cara, pra ficar desse tamanho e tal, isso aqui, daí o cara assim, mas o guri moleque assim pra ele, mas bomba faz mal. E tu tá falando uma coisa de saúde, não acha que não tem nada a ver, cara? Aí o outro falou assim, eu vi que tu disse assim que tu vai no psiquiatra, que tu toma uma medicação e tal, mas então o esporte não tá fazendo diferença pra ti. Daí o moleque trouxe, eu passei por isso, sofri isso, não tomo medicação. Eu compito contra atletas que eu sei que tomam bomba, mas eu não tomo. Cara, não tô falando isso pra te criticar, mas uma coisa que eu aprendi é a questão da hipocrisia. Mano, quebra o cara, né? Moleque falando isso, sabe? Não pra julgar ou condenar, entende? Trazendo exemplo da vida dele, né? Então, daí tu vê esse cara depois ter essa consciência, então isso é fantástico, cara. A gente consegue falar o dia todo, acho, sobre isso. Vocês devem ter histórias, assim, pra falar, causas, questões, assim. Cara, eu quero que vocês falem, deixem o endereço, deixem as redes sociais, falem os próximos passos. Aproveitem esse espaço aqui pra poder divulgar isso, pra chegar no máximo de pessoas possíveis que queiram ajudar, que possam ajudar, que com certeza vão ouvir isso, cara, eu tenho que ver, eu tenho que participar também, eu tenho, sabe? Ou também que são lá de perto e sabem pessoas que precisam conhecer isso, conhecer essas pessoas que estão lá, conhecer vocês. Aproveitem esse espaço, por favor, falem dos projetos, falem dos doces, falem dos peixes. Eu vou fazer o contrário, porque eu falo bastante, então vamos fazer assim, a gente começa com o Joab falando um pouquinho, né? Se despedir, agradecendo, depois a ideia e falo por último. Queria agradecer aqui a todo o estúdio e tal, o Vagão, Elias, que tá na produção aí. Agradecer a oportunidade, porque essas oportunidades que faz mudar o projeto, né? Que pra chamar mais atenção, chamar mais o público pra ver o que a gente faz realmente. Sim. Porque a gente às vezes tá lá na vila, lá no canto, as pessoas não sabem, né? O tanto de gente que já foi lá, o tanto de vidas que a gente já mudou e tal. E isso é importante pra nós. Muito obrigado. Gostaria de agradecer. A gente agradece. Ideia? Quero agradecer a todos, né, pela oportunidade, a vocês principalmente por nos acolher aqui, nos receber com tanto carinho. Muito obrigada. Privilegiados. Quero fazer o convite pro pessoal ir lá conhecer o nosso trabalho, né? Lá conhecer o pessoal, conhecer a gurizada lá, são gurizada diferenciada mesmo, que nos ensinam todo dia. Tem a nossa marca lá de doces, Ideia Doces e Delícia lá, que também ajudam bastante nos custeios do projeto, né? Então, quero convidar o pessoal para ir lá conhecer e também conhecer nossos doces lá, nossas sobremesas. Claro. Nosso lago ornamental. Aí é pois contigo. Esses peixes aí, esses peixes tão famosos. Vai sentar lá, fechar os olhos lá e ouvir o barulhinho da água. Né? Vagão, quero te agradecer, né? Quero agradecer a todos vocês aqui e quero te convidar, tá? A tua história é muito rica para ficar guardada contigo. Vai ser muito importante esses moleques ouvir, inspirar essa molecada. E quero convidar as pessoas, quem quiser contribuir, pode contribuir, mas a melhor contribuição é contribuir seu tempo, ir lá contar sua história. Daqui a pouco aquilo que tu passou, que tu acha que é insignificante, mas a minha infância é insignificante. Não, tem criança que está passando por uma situação igual e precisa ouvir isso. E isso vai ajudar ela a despertar para a vida e ver que é possível vencer. Muito obrigado. Tá? Obrigado de verdade mesmo. Esse trabalho de vocês de divulgar o esporte salva vidas, né? E obrigado por a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Não, a gente, como a gente estava falando antes, primeiro a gente que agradece, né? As portas estão abertas, como eu falei pro pessoal dos outros projetos também. Cara, a gente tá com o Instagram ali, as coisas estão começando, mas tem sido, o pessoal tem visto bastante, tem repercutido de uma forma bem legal, que é o que a gente esperava.
E então, contem conosco, eventos, pro pessoal lá, vamos divulgar, vamos mostrar os meninos também. A parte desportiva, vamos aproveitar o espaço que a gente tem para mostrar e com certeza vamos estar indo lá. A gente sabe, o Elias também, vocês já devem ter conversado um pouquinho, o Elias tem projeto Mais Que Palavras também, que é... Bom, a gente faz isso há algum tempo já e a gente sabe o quanto isso é transformador, o quanto isso é enriquecedor. Como você falou, a gente vem de um lugar assim, a gente já viveu isso de perto e sabe o quão importante é ter pessoas que nos mostrem um caminho diferente. E vocês é isso que vocês têm feito através do esporte, através da vida de vocês. Então, parabéns, de verdade, parabéns, sabe? E vamos tocar ficha, vamos pra cima, como a gente gosta de falar aqui. É isso aí. E vamos fazer acontecer. Contem conosco, beleza? Posso fazer um pedido? Por favor. Nós temos um menino que vai estar saindo da fase agora, daqui a uns 40 dias. E tem uma história muito bacana. E eu sei o quanto vai ajudar ele poder contar essa história logo que ele sair. É um menino que já morou conosco, né? Sim. Enfim, é o David. E o David é um menino que vai ajudar muita gente, vai ajudar muito ele podendo contar a história dele. Vamos Também estar aqui. falando junto, vamos estar em Beleza. contato aí. Bom, agora a gente vai estar em contato. Isso A aí. gente vai estar em contato e contem conosco aí que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai estar junto, de verdade. Beleza. Valeu. Gente, espetacular, mais um episódio do Esporte em Cachoeirinha, que podia ser Vida em Cachoeirinha, podia ser o nome que você quisesse dar. Agradecer, então, não esqueçam de curtir, não esqueçam de ir nas páginas do projeto, de participar disso, porque é um like, é um comentário, isso faz diferença para que esses projetos sejam difundidos e cheguem a mais pessoas, toquem mais pessoas e assim a gente consiga levar nossa cidade a um outro patamar, tanto de esporte como social e enfim. Contem conosco, pessoal, obrigado. Valeu. Esporte Cachoeirinha, vamos pra cima, podcast, tamo junto.